Boa tarde, o pôr do sol está chegando e mais um sábado nós vamos ter. Hoje, 17 de março do ano 2023. Uma ótima oportunidade para falarmos mais uma vez a respeito da Palavra de Deus. O nosso título de hoje é Conta Paga. Esta palavra ela é muito usada na língua grega, que é tetelestai, tudo pago. O que tem a ver isso com a pregação do Evangelho? Nós vamos ver. E eu vou ler alguns versos para sabermos o que é conta paga. Vamos orar? Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Dá-nos a tua proteção, dá-nos o teu Santo Espírito para que possamos meditar, pensar, louvar, bendizer o nome de Deus a respeito da conta paga. Pai misericordioso, abençoa cada um de nós que estamos participando desta live. Abençoa os alunos e os pais e todos aqueles amigos da Escola do Pensar. E também, Senhor, aqueles que colaboram conosco. Este é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Então, como já falamos, conta paga, tetelestai. O verso primeiro que vai servir de base para nós é Hebreus, capítulo 9, verso 22, que diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem sangue, ou seja, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Nós já falamos em outras vezes o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é quando você erra o alvo. Pecado é uma ofensa feita ao nosso Criador, esse Deus maravilhoso que, além de ter nos criado para nos dar uma vida feliz e eterna, foi surpreendido pelo pecado. E alguém pergunta, mas Deus já sabia que o homem ia pecar? Sim, ele sabia porque ele é onisciente. Mas ele não podia tomar a frente porque existe uma coisa chamada liberdade. Nós temos a liberdade de escolha, servir ou não servir. Josué disse, eu e a minha casa serviremos o Senhor. E você, meu irmão, o que é que vamos decidir? Servir ao Senhor ou não servir ao Senhor? Então, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, só se purificam através de quê? De derramamentos de sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. Por isso é que depois do pecado, foi necessário que Deus permitisse que seu Filho Jesus viesse à terra para derramar o seu sangue, para pagar a nossa culpa, para pagar a culpa da humanidade. Mas a culpa da humanidade não é que é coletiva. Se só um tivesse pecado, Cristo teria vindo para salvar. Digamos que Eva tivesse pecado, como pecou, e Adão não tivesse concordado. Ele dissesse, Eva, você pecou, você contrariou a palavra de Deus, eu não quero fazer isso. Deus teria possivelmente, não sei, tornado-a estéril e daria outra esposa para Adão. Mas ele disse, o que acontecer a você, que aconteça também a mim. Ele pegou e comeu. E a culpa agora não foi de Eva, a culpa não foi da serpente, a culpa foi de todos. Ela comeu, disse para ele assumiu também, já que você comeu, eu também posso comer. Que coisa interessante, que coisa terrível. E nós, o que temos a ver com isso? É que nós herdamos dos nossos primeiros pais o pecado original. Então, nós merecemos também a morte, porque o salário do pecado é a morte. Quem peca morre. E foi isso que Deus disse, se vocês comerem da árvore, do fruto da árvore, do meio do jardim, vocês morrerão. E Eva sabia disso. E ela dialogou com a serpente, e a serpente diz, pode comer que não morre. Por isso é que muita gente acha que a alma não morre. A alma é o corpo respirando. A alma não é uma entidade que sai da gente depois da morte. A alma é o animal. Nós somos almas e morreremos. O bom, já falei para vocês em algumas vezes, que para aquele que pecou,
Para aquele que perdeu a salvação, tem um remédio. Crer no Senhor Jesus e serás salvo. Esta é a nossa grande mensagem. Em segundo lugar, a gente vai analisar aqui João 3,16. João 3,16 é o capítulo de maior valor. Dizem alguns, não sei se é o de maior valor, mas se houver João 3,16, a Bíblia poderia até não existir, porque nesse verso diz tudo. Vamos ver o que é que diz João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é esta, que nós conheçamos a Jesus e consequentemente também o Pai. Quem aceita Jesus e tem Ele como Salvador e obedece a sua palavra, não morre. Ele disse para Marta, se ela cresce, ela teria o remédio para a morte. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que palavras extraordinárias, eu amo essas palavras. Mas em São João 3, 17 e 18, continua dizendo, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Cristo não veio para julgar, mas veio para salvar, para que o mundo fosse salvo por Ele. Então nós somos salvos por Cristo. Muitas vezes nós temos medo de Deus, temos medo de Jesus porque Ele é certo, porque Ele é santo, tudo bem. Vamos ter o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Mas Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. Ele é a graça salvadora. E nós somos salvos porque Cristo morreu em nosso lugar. E que maravilha é que depois de salvos, nós voltaremos a ter a mesma condição que Eva e Adão tinham antes do pecado. Não é que Jesus veio para remendar o pecado. O ato da salvação, da redenção, é voltar o homem a ser a imagem de Deus como era antes do pecado. O verso 18 diz assim, quem nele crê não é julgado. O que ele não crê já é julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, isto dá perdição. Mas crer nele e fazer a sua vontade é salvação. Vamos então ler aqui mais alguns versos em Romanos, no capítulo 5, verso de 1 até o 8, o seguinte, justificados, pois, mediante a fé, que temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Às vezes nós reclamamos da tribulação que temos, mas a tribulação, ela gera perseverança. Se sofre hoje, passa, vence, amanhã novamente, entregamos-nos a Cristo, ao Espírito Santo, e nós vamos vencendo de vitória em vitória. A perseverança gera a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo é dado para nós, para que resolvamos os nossos problemas. Quem está com problemas, recorre ao Espírito Santo. Ele está na terra para nos socorrer de tudo aquilo que é mal. E nós seremos vitoriosos. O verso 6 diz ainda, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém poderia até ter coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós, ainda quando éramos pecadores, quando não havia remédio nenhum para o pecado, quando o homem estava entregue à perdição, à morte, à desgraça. Foi nessa hora que Jesus olhou para nós e disse, eu vou morrer por ele.
E o Pai aceitou. E lá na cruz, quando Jesus estava já de braços estendidos, já depois que haviam dado para ele a água com vinagre, ele agora diz, está pago. Pai, em tuas mãos eu me entrego, porque o meu trabalho está feito. Que maravilha quando ele diz isso. Só que nesta hora, irmãos, o inimigo ainda pensava que tinha ganho, ainda havia possibilidade. Ele disse, eu consegui levá-lo à morte. E agora, se ele não ressuscitar, agora ele está perdido. E com a morte, todos os demais seres humanos morrerão. Mas quando foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou, naquele brado de vitória, o inimigo pôde entender que ele havia perdido tudo. Ele agora estava sentenciado à destruição total. A maior glória para o ser humano é a ressurreição de Jesus. Se ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar com ele. E o que é que eu preciso fazer? Aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, arrepender dos pecados, prometer que não vou pecar mais, obedecer os seus mandos, os seus mandamentos, porque a salvação vem pela graça e o julgamento vem pelas obras da lei. E nós temos que estar sempre cuidando disso para fazer os mandos que Jesus deixou para nós. E quem esclarece para nós? O Espírito Santo, que nós recorremos a cada dia pedindo que Ele nos ensine, que Ele nos livre, que Ele nos guie, para que possamos ter a certeza de que um dia iremos louvar, bendizer e adorar ao Jesus que comprou para nós a salvação. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e agora vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados. Perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Nós te pedimos por todos aqueles que pertencem à Escola do Pensar, desde alunos, pais, professores, funcionários e todos os colaboradores e os nossos amigos, aqueles que nos ouvem também. Pai Santo, nos entregamos em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos vocês e até a próxima semana.